paz, irmãos. Como eu havia falado sobre o estudo sobre a volta de Jesus, que vai ser intitulado como Até que o Noivo Volte. Hoje é o nosso primeiro encontro e assim, falar sobre a vinda de Jesus, eu acho que deveria ser um dos momentos mais alegres para a vida de um cristão. Porém, hoje a gente observa que ainda existem muitos cristãos que eles têm medo quando nós falamos sobre a vinda de Jesus. E assim, é um momento muito lindo. Eu acho que deveria colocar no coração de cada um desejo de que realmente ele volte. E de tudo que nós estamos vendo hoje, tudo aponta para a vinda de Jesus. Eu queria, através da Bíblia, estar mostrando alguns versículos que realmente nos dão essa certeza, nos asseguram de que realmente Jesus ele vai voltar. Assim como Jesus ele veio para nos salvar, desde o início do princípio, quando Deus criou o mundo, tudo isso aponta para um momento especial para a nossa vida. Desde o jardim do Éden, quando Deus criou todas as coisas, ele chegou um momento que ele já cria tudo, ele disse: façamos o homem a imagem e a nossa semelhança. E isso foi exatamente porque ele tinha um propósito para cada um de nós. Mas o propósito de Deus não é que nós venhamos para esse mundo, a gente vai viver aqui, vai morrer e acabou tudo. Não. Nós temos uma eternidade com Deus. E cabe agora a cada um de nós, como será que nós estamos nos preparando para a volta do noivo, até que ele venha. E desde o início, Deus ele já envia o seu Filho Jesus para nos resgatar. E aí existiu a queda do homem, mas Deus, por amor a nós, ele não querendo que a humanidade pereça, que a humanidade sofra, ele cria o plano da salvação. E ele envia o seu Filho Jesus para morrer na cruz, uma morte horrível, para nos salvar. E desde o Velho Testamento que isso já aponta para a vinda do Messias. Eu quero que você acompanhe comigo em Isaías, no capítulo 9, a partir do versículo 1, que diz assim: Contudo, não havia mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo caminhava em trevas, viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a alegria, e eles se alegraram diante de ti, como os que se regozijam na colheita. Agora eu quero que você acompanhe o versículo 6 apenas. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Aí no versículo 7, ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Amém. Então Deus ele já tinha um plano para nos salvar. E Jesus ele foi enviado aqui, como está falando, e Mateus também diz a mesma coisa, no versículo 4 de Mateus, capítulo 4, versículo 15 e o 16, vai dizer a mesma coisa, vai falar, apontar para aquele que ia vir, o Messias, e ele veio. E ele habitou entre nós, e ele viveu. Agora, o que chama a atenção é que ele curou, ele realizou vários milagres, prodígios, maravilhas. Ele escolheu seus discípulos, ele andou aqui nessa terra, ele padeceu, ele sofreu e os discípulos sempre acompanharam o seu mestre. Mas chega um determinado momento quando Jesus já sabia da sua morte, porque isso era necessário acontecer. O plano de Deus foi de enviar o seu Filho Jesus para nos resgatar, porque o que havia nos separado de Deus era exatamente o pecado. Desde o jardim do Éden, quando aconteceu a queda do homem. E aí Deus vendo que nós estávamos sem saída, vamos dizer assim. Nós estávamos sem ter como nos religar novamente a Deus.
Ele vai e envia o seu filho Jesus, o Messias tão esperado. E aí quando ele vem, ele habitou entre nós. E chega um momento, quando ele, sabendo que ele já estava prestes a cumprir aquilo pelo qual Deus o havia enviado, ele conversa com seus discípulos. E os discípulos, no momento, eles ficam aflitos, eles não entendem nada, por que ele tem que morrer, por que ele precisa ir. E aí eu quero que vocês acompanhem comigo em João, agora no Novo Testamento. João, capítulo 14. João capítulo 14, ele vai nos ensinar o seguinte. Aqui foi depois de que Jesus já tinha conversado com os discípulos, né? Que ele precisava partir. E aí ele vem e diz: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Amém? Isso daqui era uma palavra de consolo para os discípulos. Eles sabiam que o mestre iria ser levado. E aí Jesus vem e dá um ânimo e faz uma promessa. Por que Jesus precisava ir? Para que o Espírito Santo, o Consolador, pudesse vir para habitar em nós. Ou seja, Deus com infinito amor, mesmo quando Jesus partiu, Ele deixou o Consolador para nos orientar, para nos proteger, para nos direcionar até que Jesus volte, até que o noivo volte para buscar a sua igreja. Aí o fato que me chama muita atenção, eu sempre acho muito lindo, porque aqui está muito claro: na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Onde é que está Jesus agora? Nós sabemos, Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, ele está sentado à destra do Pai. E aonde é que ele foi preparar lugar, se ele está dizendo que eu vou preparar e depois eu volto? Existem pessoas que não creem dessa forma. Eles acreditam que o paraíso já é aqui nessa terra. Mas aqui está muito claro, isso daqui não é invenção do homem, porque a palavra a de Deus, ela é a verdade. A Bíblia toda, ela é dita como confiança de Deus. Foi inspirada por Deus, escrita por homens, mas Deus que as inspirou. Então, quando nós vemos esse versículo aqui, não deixa dúvida de que a morada celestial que Jesus preparou e que está prestes a voltar, ela só pode ser nos céus, não tem dúvida. Porque se Jesus estava na terra, se ele habitou entre os homens, ele viveu uma vida terrena, ele poderia dizer: eu estou indo, eu vou para o Pai, quando eu voltar aqui eu vou preparar a morada para vocês. Não, ele disse: eu vou para o Pai preparar lugares, vou preparar uma morada. Isso deve trazer uma alegria muito grande ao nosso coração. Que nós estamos vivendo num mundo corrompido, onde tudo é tristeza, onde parece que não tem nada de bom. E aí a gente volta para esse versículo e a gente traz uma esperança para nós. Que Jesus, ele morreu, ressuscitou e ele foi preparar lugar para nós. Em várias passagens da Bíblia, a palavra de Deus, ela diz que nós não somos cidadãos celestiais. Aliás, nós não somos cidadãos desse mundo, nós somos cidadãos celestiais. Ou seja, o que é celeste é do céu, o que é terreno é terreno. Se ele está dizendo que nós estamos aqui apenas de passagem, mas o nosso lugar não é aqui. O nosso lugar é na eternidade, a nossa morada é celestial. Então isso precisa trazer em nós uma confiança muito grande, de que ele foi e ele voltará para nos levar. Olha que coisa mais linda. Eu não sei por que ainda tem muitos cristãos que ouvem a palavra de Deus e eles têm medo da volta de Jesus. Eles ficam tristes: não, mas eu ainda não estou preparado, porque não pode ser agora, eu ainda tenho muita coisa para fazer, porque não, eu não quero nem ouvir falar nessa história. E realmente, a gente prega pouco
sobre a vinda de Jesus. Mas isso é uma realidade nas nossas vidas. O noivo vai voltar. Ele está voltando. Os sinais que a gente vê em Mateus, lá no capítulo 24, de tudo que nós estamos vivendo hoje aponta para a volta de Jesus, para a volta de Cristo. Os sinais são visíveis. Quando a gente vê terremotos em alguns lugares, fome, rumores de guerra, que tudo isso está descrito lá. Rumores de guerra, briga, nação se levantando contra a nação, guerras civis, as pessoas, a gente vê isso claramente. Tudo isso que está acontecendo, doenças que iriam acontecer, que as pessoas não iam nem saber nem que nome dá para essas coisas. Pai se levantando contra filho, filho contra pai, o amor do homem se esfriando. Tudo isso é sinais, claro, que Jesus está voltando. Mas como é que está o seu coração? Você crê que realmente Jesus vai voltar? Ou será que você está como essas pessoas que acham que Jesus nunca não vai voltar mais, que tudo que vai acontecer vai ser aqui terreno e acabou a história? Como muitos falam assim, o mundo vai acabar. Aí chega alguém e diz assim, não, o mundo não acaba. O que acaba são as pessoas. Isso é falta de compreensão da palavra de Deus. Mas nós que cremos em Cristo Jesus, nós temos que entender que Ele virá. Ele vem para nos buscar. Um outro sinal bem claro de que Jesus deixou escrito que Ele iria voltar. Eu quero que vocês acompanhem comigo agora no livro de Atos. Atos, no capítulo 1. A partir do versículo 9. Diz assim: tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o cobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Amém? Será que tem dúvida de que ele vai voltar? Porque a palavra de Deus ela é muito clara. Aqui foi o próprio Jesus conversando aqui entre os discípulos, aqui o título tem a ascensão de Jesus, foi quando ele foi já para ficar na sua morada celestial, e ele conversava com os discípulos. Ele estava tipo, olha, não fiquem tristes porque é necessário que eu vá, e a palavra de Deus diz que quando Jesus ele foi crucificado, aqui mesmo nesse versículo 1, diz que 40 dias ele ficou falando acerca das coisas do reino de Deus com os discípulos. E aí chega exatamente nesse ponto aqui, quando ele foi levado aos céus, na verdade, e as nuvens o cobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, quando ele subia. Isso aqui está falando de Jesus, quando ele foi aos céus, quando ele subiu, quando ele já foi e não voltou mais. Vai voltar agora para buscar a sua igreja. E aí a palavra de Deus diz aqui, que no versículo 11, que lhes disseram, que foram exatamente os homens vestidos de branco, aí no finalzinho do versículo 10, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então o mesmo Jesus que subiu, o mesmo Jesus que foi preparar uma morada para nós, uma morada celestial, ele voltará, ele virá. E isso tem que trazer para nós, como eu já falei desde o início, uma alegria muito grande. Agora a pergunta é, o noivo ele vai voltar para buscar a sua igreja. E o título dessa mensagem é exatamente esse: até que o noivo venha. Como é que você tem se preparado? Como é que eu tenho me preparado para receber esse noivo? Nós sabemos que quando alguém é convidado para ir para a nossa casa ou avisa que vai, nós
arrumamos tudo, nós arrumamos a sala, nós deixamos tudo preparado, organizado, porque nós sabemos que uma pessoa que nós amamos, uma pessoa muito importante, ela virá. E nós queremos o melhor para receber essa pessoa. Imagine com Jesus, o noivo que está voltando. Será que nós estamos preparados realmente para recebê-lo? Isso tem que trazer para nós um conserto. Hoje é dia de mudança. Se você ainda não se preparou para a volta do noivo, é bom que a gente comece a se preparar, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Então esse é para o próximo tópico desse tema que nós estamos intitulado como Até que o noivo venha. Até que ele venha. Como será que nós vamos nos preparar? Ainda dá tempo. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Pai, nós te adoramos, Senhor. Te agradecemos, meu Deus, pelo seu grande amor em nossas vidas. Quero que a tua alegria, meu Deus, ela venha sobre os nossos corações nessa hora. Que nós possamos nos preparar, meu Deus, para a volta do noivo. Aquele grande dia onde o Senhor virá para nos buscar, para que nós possamos estar, como a tua palavra mesmo disse, onde eu estiver, vocês estejam comigo. Então nos ajuda, Pai, a nos prepararmos em nome de Jesus. Amém. Na próxima terça-feira, se Deus quiser, nós estaremos juntos em nome de Jesus.